estamos estudando uma série de mensagens que colocamos o nome Os Combates da Alma. Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da nossa alma. E já falamos aqui de várias lutas, né? Já falamos sobre como vencer a ira, como vencer a culpa, como vencer a impaciência, como vencer o orgulho, como vencer a procrastinação, como vencer a tentação e tantos outros assuntos. E nessa noite, baseado em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 8, eu quero falar sobre como vencer a inconstância. Eu já te explico o que significa essa palavra. Como vencer a inconstância. E que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça cada vez mais, para que não sejamos pessoas inconstantes, que é uma coisa terrível. Pois bem, Tiago capítulo 1, quero fazer uma leitura do verso de 1 a 8 das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez e pedir a direção de Deus? Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da Tua presença e da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Dai-nos ânimo. Ilumina a nossa mente, ó Deus, para entender o texto sagrado. E fala aos corações dos meus irmãos que estão aqui nesse momento, daqueles que estão assistindo, e que o Senhor seja glorificado, Pai. Seja conosco, Pai. Nós dependemos de Ti. Dependemos do Senhor. Nós oramos gratos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, quem escreveu essa carta foi Tiago. Só que nós encontramos no Novo Testamento 3 Tiagos, né? Por exemplo, tem o Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, que foi irmão de João. Teve um outro Tiago, também apóstolo, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago, o menor. Mas provavelmente quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José. Ele era meio-irmão, de Jesus. Esse Tiago, ele foi filho de Maria, ele foi filho de José, e provavelmente foi esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreveu essa carta tão preciosa. Qual foi a data em que Tiago escreveu essa carta? Ele escreveu no ano 44 até o ano 62 depois de Cristo. Esse é o tempo em que os estudiosos dizem que foi escrita essa carta. Qual foi o propósito de ter escrito essa carta? Foi ensinar a sabedoria de Deus para permanecerem fiéis em meio aos sofrimentos e conflitos até o retorno de Cristo. Amados, a carta de Tiago é uma carta com muita praticidade. De tal maneira que muitos estudiosos dizem que a carta de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. É uma carta extremamente prática. Qual foi a ocasião em que essa carta foi escrita? Tiago escreveu entre o ano 44, o ano que marcou o início da perseguição judaica contra a igreja.
Então, quando Tiago escreveu essa carta, a igreja cristã estava sendo implacavelmente perseguida pelos judeus daquela época. Além de serem perseguidos pelos judeus, o mundo pagão estava começando a perseguir também a igreja cristã. Por alguns motivos, né? A igreja cristã naquela época, eles eram acusados de ateísmo. Né? É estranho isso, né? Ateísmo no sentido que, como a comunidade pagã, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, o cristão dizia assim, não, nós acreditamos em um só Deus. E por não serem politeístas, eles eram acusados de ateístas. Os cristãos também, eles eram perseguidos porque eles eram considerados um dos piores cidadãos daquela época. Por quê? Eles não tinham uma total lealdade a César, eles não diziam que César era o Senhor, mas eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor. Diante dos olhos dos romanos e da comunidade pagã, os cristãos eram considerados os cidadãos mais terríveis do império. E também os cristãos, eles eram acusados de canibais, porque uma vez por semana eles se fechavam para participar de uma ceia no qual eles diziam que era importante comer a carne e beber o sangue. Então, na interpretação dos pagãos, os cristãos, eles eram verdadeiros canibais por causa dessa interpretação equivocada. Pois bem, esse era o cenário de uma retumbante perseguição, tanto dos judeus como dos pagãos, e Tiago, ele escreve essa carta, fortalecendo a fé daqueles irmãos. Quem são os destinatários? Tiago, ele dirige essa carta às 12 tribos que estão na dispersão, ou na diáspora. E eu te explico o que significa isso. Primeiro, poderia referir-se a todos os judeus radicados fora de Israel. Lembre-se que, nessa época aqui, além de Israel, tinha vários judeus em várias nações. Na Grécia, em Roma, Tessalônica, em vários lugares. E talvez essa carta foi para evangelizá-los também. Segundo, poderia referir-se aos cristãos de origem judia, residentes fora de Israel. Então essa carta talvez foi escrita para fortalecer a fé dos cristãos judeus. Mas terceiro, o mais provável, é que Tiago escreveu essa carta mostrando que o novo Israel é a igreja de Jesus que estava espalhada em todo o Império Romano. Então são vários judeus que se converteram ao cristianismo e ele escreve essa carta para todos esses cristãos para permanecerem firmes diante da tribulação e confiando na providência de Deus. Então esses são a destinação às 12 tribos que se encontram na diáspora. Isso é, esses cristãos estavam espalhados em todo o Império Romano. Agora é interessante, gente, que esse Tiago, que escreveu essa carta, no começo ele não acreditava em Jesus. Essa história está lá em João capítulo 7. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, ele chegou ao ponto de não acreditar na messianidade de Jesus. Ele era um incrédulo. Só que mais tarde ele se tornou um proeminente líder na vida da igreja de Jerusalém. De incrédulo, ele passou a ser crente. De incrédulo, ele passou a ser um grande líder na igreja de Jerusalém. Tiago foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, que diz que quando Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, quando ele ressuscitou, ele apareceu para o seu irmão também, Tiago. E ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecostes, Atos 1 e 14, e Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém, em Atos 15. Então Tiago, que foi o presidente que presidiu o grande concílio de Jerusalém. E lá eles trataram de um assunto extremamente importante. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que foi um grande historiador na época de Jesus, ele diz que esse Tiago, ele foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo
pelo Sinédrio. Embora ele foi amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Segundo Flávio Joséfo, o sumo sacerdote Ananos levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que tomara contra a aristocracia abastada que explorava os pobres e a qual Ananos pertencia. Tiago fala muito sobre o abuso dos ricos contra os pobres. E quando ele fala sobre o abuso dos ricos contra os pobres, ele está se referindo a esses sacerdotes que eram muito ricos naquela época, que chegaram a oprimir os pobres. Por causa dessa defesa e por causa desse ataque, ele foi sentenciado e foi apedrejado e morto no ano 62. Então, é só uma introdução para você entender o objetivo da carta, quem escreveu a carta. Agora, vamos de volta ao nosso tema. O que é inconstância? O que é uma pessoa inconstante? Porque esse texto vai nos ajudar a vencer a nossa inconstância. Sabe o que é inconstância? Significa desprovido de constância. A ausência de perseverança, guarda isso aqui. Sem firmeza, que tende a mudar de ideia com facilidade, cujas atitudes e opiniões se alteram facilmente. Instabilidade, que não possui nem demonstra lealdade. Inconstância significa também infidelidade. Esse é o problema. A inconstância é uma falta de firmeza. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitas pessoas inconstantes nessa vida. Há muitas pessoas inconstantes na igreja também. O grande teólogo do século IV, Agostinho de Hipona, ele disse que a inconstância é um pecado especial da imprudência. Esse é o grande problema. A inconstância é um pecado especial da imprudência. Então, como vencer a inconstância? Como vencer a nossa falta de firmeza? Como vencer a nossa falta de perseverança? Tiago nos orienta de 5 maneiras para vencermos as inconstâncias e sermos aprovados por Deus. Nesse texto, aprenderemos 5 maneiras para vencermos a nossa inconstância. Amém, gente? Está comigo? Então vamos lá. Se esse é o seu problema, se o seu problema é falta de firmeza, é falta de perseverança, o Espírito Santo vai nos ensinar a como vencer a inconstância. Mas olha só no verso 1 na sua Bíblia, quando Tiago escreve assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A primeira maneira para vencermos a inconstância, eu chamo de humildade. Humildade. Porque só quem é humilde depende de Deus. Quem tem uma certa soberba, quem tem um certo orgulho, uma certa presunção, não depende de Deus plenamente. Mas a humildade nos faz a ficar numa posição de servos. Olha que interessante. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, ele, em vez de ele colocar assim no prefácio, Tiago, irmão de Jesus, olha só o termo que ele usa: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não usa a sua posição dizendo o seguinte: olha, eu sou Tiago, irmão de Jesus. Não, ele fala: eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus Cristo. É interessante isso. Aqui ele está mostrando a sua humildade, a sua humildade. O pastor Charles Spurgeon, ele diz que Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que não temos que é o primeiro ponto de contato entre a nossa alma e Deus. Humildade. A humildade nos faz depender de Deus e nos coloca na posição que sempre deveríamos estar. Nós somos servos.
simplesmente servos. Um especialista da língua grega, ele disse o seguinte: a palavra grega doulos, que pode ser traduzido por escravo ou servo, refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade, a posição e a lealdade, o relacionamento que o Senhor esperava de um escravo. Não há maior atributo para o cristão que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. Isso aí, nós somos escravos. Nós somos servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para vencermos a inconstância, em primeiro lugar, precisamos de humildade. Precisamos entender quem nós somos, precisamos entender a quem pertencemos e precisamos entender a posição que temos. Nós somos servos, simplesmente servos, servos de Deus e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Tiago, quando venceu a sua incredulidade, ele se coloca como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o verso 2 na sua Bíblia, quando diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passartes por várias provações. Segunda maneira de vencermos a inconstância, a alegria. E é estranho falar sobre isso quando a gente está passando por provações, por problemas. É muito estranho. Mas aqui Tiago ele está destacando o seguinte: olha, nós precisamos sentir alegria ou buscar alegria mesmo diante das tribulações, porque é muito fácil ter alegria quando tudo vai bem. É muito fácil sentir alegria quando tem dinheiro na poupança, quando as coisas em casa estão boas. É muito fácil, mas daí Tiago está destacando o seguinte: já que vocês estão sofrendo, sintam alegria, porque vocês estão sendo provados. E essa palavra provação, ela vem da metalurgia. É quando aquele ferro ele era aquecido pelo fogo e ele se tornava um produto melhor do que antes. E Tiago deixa bem claro que Deus, ele prova a nossa fé. Assim como Satanás, ele nos tenta, Deus, ele nos prova. Deus, ele nos prova para nos aprovar e para esculpir em nós a imagem de Jesus, e Satanás nos tenta para nos destruir. Essa é a diferença. Deus nos prova para nos edificar. Satanás nos tenta para nos destruir. E aqui Tiago deixa bem claro que as provações são compatíveis com a fé cristã. Aqui Tiago está deixando bem claro que o cristão vai passar a vida inteira sofrendo algumas aflições. É por isso que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, Atos 14:22. E Paulo ainda disse, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3:12. E o grande patriarca Jó disse, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Então, o Tiago está deixando bem claro, durante a nossa vida, enquanto estivermos vivos, seremos provados, passaremos por aflições, por angústias, mas qual tem que ser a nossa posição diante disso? Tiago falou, a gente precisa sentir alegria, porque a nossa fé está sendo burilada, a nossa fé está sendo purificada, a nossa confiança está sendo fortalecida, e só quem passa pela prova, confiando em Deus, vai poder experimentar a alegria de ter uma fé robusta. É isso que Tiago está ensinando. É assim que nós vencemos a inconstância. Por quê? Muitos de nós, quando enfrentam um problema, quando enfrentam uma aflição, o que vem? A falta de firmeza. Muitos que sofrem e acabam caindo na inconstância, param de ler a Bíblia, param de orar, param de frequentar a igreja, param de lutar contra o pecado, param de falar de Jesus por causa da sua inconstância. Para que não venhamos a cair nisso,
Tiago diz, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se nós entendermos isso, nós vamos passar pelo vale da provação, experimentando essa alegria. Agora, Tiago deixa claro que as provações são passageiras. Por isso que ele fala assim, tende por motivo de toda alegria o passardes. Isso é, vai passar, é passageiro. Não é o ficardes. Você vai ficar nas aflições. Mas significa que os nossos problemas irão passar. E Tiago está dizendo isso, são passageiros. Tiago deixa claro que as provações são variadas. Por isso que ele fala assim, o passardes por várias provações. Essa palavra várias no grego, ela significa diversas cores. Então, por exemplo, há provações que é uma cor mais suave. É uma luta mais light. Mas há provações que é uma cor mais escura. É um problema mais pesado. É que Deus, Ele está tecendo todas essas provações e Ele faz disso um lindo mosaico na nossa vida. Tanto de uma cor suave ou uma cor mais escura, Tiago está dizendo assim, vocês passarão por várias provações. E as provações, elas procedem da nossa humanidade, isso é, da nossa natureza, da nossa pecaminosidade, os pecados que nós cometemos e da nossa cristandade. Porque Tiago deixa bem claro que ser cristão é sofrer perseguições. Agora, gente, sabe por que Tiago ele fala para a gente passar pelas provações com alegria? Porque o escritor em Hebreus, capítulo 5, verso de 8 a 9, falando de Jesus, ele escreveu assim, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até Jesus teve que sofrer e aprendeu pela obediência, e ele foi aperfeiçoado e se tornou o autor da nossa salvação. Tiago está dizendo o seguinte, quando nós somos provados, a nossa fé é aperfeiçoada e nós vencemos a inconstância, a falta de firmeza. Amém, gente? Está entendendo? É assim, através da provação, que Deus aperfeiçoa a nossa fé e que nós vencemos a inconstância. É por isso que em Romanos 14, 17, Paulo escreveu assim, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso. Vencemos a inconstância com a alegria e o privilégio de ser provado, porque está aperfeiçoando a nossa fé. Agora, olha o verso 3 e 4 na sua Bíblia, quando Tiago escreve assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Terceira maneira de vencer a inconstância, perseverança. Perseverança. Algumas traduções, algumas versões foram traduzidas por paciência, tá? Eu vou usar a palavra perseverança. Tiago deixa claro que as provações são pedagógicas. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. As provas da fé provam que, de fato, nascemos de novo. E aqui, Tiago está dizendo o seguinte, nós precisamos ter perseverança. Perseverança. Em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10, que foi o texto que o nosso irmão Scott pregou domingo passado, Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. A perseverança visa nos levar à maturidade. Aqui que está. A perseverança nos leva à maturidade. Por isso que em Romanos, capítulo 5, verso 3, Paulo diz lá, né? E nós nos gloriamos nisso, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz
a experiência. E a experiência produz a esperança. A esperança. Então, olha só, meus amados. Uma maneira de vencermos a inconstância, a falta de firmeza, é a perseverança. É o trabalho repetitivo, né? É o trabalho constante. É continuar a buscar a Deus mesmo diante dos dias mais difíceis da nossa vida. É continuar amando a Ele. Isto é perseverança. É mesmo não recebendo aquilo que sempre quis, mas perseverando em buscá-lo e prosseguir em conhecê-lo. Isso é perseverança. O grande problema é que a falta de perseverança produz cristãos imaturos e impacientes. A impaciência pode acarretar graves consequências. Por exemplo, Abraão coabitou com Agar. Moisés matou um egípcio. Sansão contou seu segredo para Dalila. E Pedro quase matou Malco por causa da inconstância e por causa da impaciência. A perseverança, ela produz em nós 3 efeitos. Olha que interessante, no verso 4, que diz assim, que ela o torna perfeito. Perfeito aqui não é a ausência de pecado, nem a ausência de erro. Mas a perseverança nos torna perfeitos, nos torna completos, nos torna resistentes, nos torna resilientes. É isto que Tiago está dizendo. Olha, seja perseverante, porque quem é perseverante é resiliente, é completo, é íntegro e vai conseguir suportar as demandas da vida. É só com perseverança que nós vencemos a inconstância. Se você não for perseverante, você vai perder a sua firmeza de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Então, Tiago nos ensina a sermos perseverantes e nós seremos em nada deficientes. Isso é uma fé completa, é uma fé robusta. Mas olha só, o verso 5, que Tiago diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Em quarto lugar, a quarta maneira para vencermos a inconstância é sabedoria. Precisamos de sabedoria. Tiago nos ensina alguns princípios para lidarmos com as provações e evitarmos a inconstância. Primeiro, quando somos provados, precisamos pedir por sabedoria. Necessitamos de sabedoria. Mas o que é sabedoria? O que é sabedoria para você? É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Agora, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus, porque no versículo 5 diz que quando nós buscamos a Deus e pedimos por sabedoria, Deus nos dá liberalmente, com generosidade. Deus, ele simplesmente dá a sabedoria que nós precisamos. Deus é a fonte da sabedoria, Ele é o doador, a generosidade de Deus é ilimitada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem muita gente que tem conhecimento, muita informação na cabeça, mas não tem sabedoria prática de vida. Não tem. Esse é o grande problema. Sabedoria não significa necessariamente acúmulo de diplomas. Sabedoria não significa simplesmente acúmulo de leitura de livros. Sabedoria não significa simplesmente várias formações. Sabedoria é pegar o conhecimento e praticá-lo da forma correta. Por exemplo, eu estava ouvindo uma pregação essa semana do pastor Augusto Nicodemos, quando ele foi chanceler da Universidade Mackenzie de São Paulo. Ele foi chanceler durante 10 anos e ele disse que quando ele contratou vários PhDs
para fazer parte do corpo docente, PhD, gente que estudou, que fez o doutorado em Harvard, Oxford, Cambridge, e foram contratados para fazer parte do corpo docente, eles tinham uma alta formação, muito conhecimento, mas pouca sabedoria, ou nenhuma sabedoria. Acúmulo de conhecimento não é sabedoria, mas sabedoria é colocar em prática o conhecimento que recebeu. É isso que Tiago está dizendo aqui, olha, peça para Deus sabedoria, sabedoria para lidar com os problemas, sabedoria para não cair na inconstância, sabedoria para depender de Deus. Agora é interessante essa expressão, e nada lhes impropera, significa que Deus não vai lançar na cara, ou não vai esfregar na cara. Por exemplo, é a mesma coisa quando você pede um empréstimo para alguém, ou você já ouviu isso, uma pessoa pediu um empréstimo semana passada R$1.000 para um amigo. Aí na outra semana esse amigo ele pediu de novo, olha, você pode me emprestar mais R$1.000? Aí aquele amigo fala, mas de novo? O que você fez com aquele dinheiro? Eu já não te dei R$1.000? Então, quando Tiago ele usa essa expressão, ele está falando que Deus ele não lança na nossa cara dizendo assim, olha, você está pedindo sabedoria de novo. Eu já não dei para você, você está pedindo de novo? Não. Quanto mais nós pedimos sabedoria, mais sabedoria Deus nos dá para suportar as provações e não cair na inconstância. Amém, gente? Peça por sabedoria, nós precisamos de sabedoria. Eu cito de novo o pastor Charles Spurgeon, quando ele escreveu assim, o degrau do templo da sabedoria é o reconhecimento de nossa ignorância. A sabedoria consiste no uso correto do conhecimento. É isso aí, você conhece a palavra de Deus? Você quer ter sabedoria? Coloque em prática a palavra de Deus. Fazendo assim, nós venceremos a inconstância. Vamos lá, em quinto e último lugar, versos de 6 a 8, Tiago diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quinta palavra, quinta maneira para vencermos a inconstância, significa fé. Tenha fé, tenha fé. Tiago ensina que quando somos provados, precisamos orar com fé para evitar a inconsistência. Tiago compara o ser humano que ora a Deus, mas duvida, com algumas figuras. Ele usa a figura das ondas do mar, verso 6. Como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. Entre a confiança e o ceticismo, entre o ânimo e o desânimo. E aí Tiago está dizendo, olha, não ore duvidando, mas ore com fé, peça a Deus com fé. Mas não com ceticismo, com incredulidade, com dúvida, mas com fé. Ele também compara essa pessoa que tem um ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? No original significa uma pessoa que tem duas mentes em um só corpo, ou duas almas em um só corpo. É aquela pessoa que ela anda em caminhos opostos, ela não sabe o que quer, não sabe o que quer na vida, por causa da sua inconstância, sua falta de firmeza, ela não sabe o que quer da vida. É uma pessoa que só vive em dúvida, só vive em inconstância. É nesse sentido que Tiago está dizendo, de homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí, Tiago fala que nós precisamos ter fé, confiança nas promessas de Deus, confiança na soberania de Deus. Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos cair na inconstância. Nós iremos cair. Aí Tiago fala de dois resultados negativos ao cristão que ora, mas duvida. Primeiro, é o fracasso na oração, porque no verso 7 diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso é, Deus não vai responder, Deus não vai conceder por causa da inconstância e da dúvida.
E segundo, a inconstância espiritual. Como está no verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância espiritual. Falta de firmeza espiritual, falta de propósito, falta de dependência em Deus, falta de confiança na soberania de Deus. Oh, gente, isso aqui é terrível. Por isso que Tiago fala, peça, mas porém com fé, nada duvidando. Peça a Deus o que você precisa. Peça a Deus com fé a sabedoria que você precisa. Peça a Deus com fé a perseverança que você precisa. Peça a Deus com fé a alegria que você precisa experimentar. Peça a Deus a humildade que você precisa ter. Mas peça com fé. Com fé. Diante dessas 5 maneiras, nós conseguiremos vencer a inconstância. Eu volto à pergunta. Você é uma pessoa inconstante? Você tem sido uma pessoa inconstante? Sem firmeza nenhuma? Sem perseverança? Hoje é dia de você resolver isso. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de você pedir com fé para que Deus te dê um coração perseverante e não venha cair na inconstância. Pois é assim que nós vencemos a inconstância. Primeiro, humildade. Segundo, alegria. Terceiro, perseverança. Quarto, sabedoria. E quinto, fé. É assim que nós venceremos a nossa inconstância. Amém, gente? Fez sentido? Você quer vencer a sua inconstância? Você quer vencer a sua falta de firmeza? Então ore comigo nesse momento. Coloque-se diante de Deus. E pela fé, vamos buscar a Deus nesse momento. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua graça. Dependemos da Tua bondade. Fortalece a nossa fé e perdoa, Senhor, a nossa inconstância, ó Deus. A nossa falta de firmeza. Cria em nós, ó Deus, uma fé robusta. Uma fé à prova de fogo. E ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as demandas da vida, ó Pai. E fortalece a cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos da Tua graça sobre nós. Abençoa o Teu povo, Pai. E ajuda-nos a vivermos para a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém